Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Estou aqui para mais um vídeo no qual nós vamos falar sobre dimensões mínimas para a garagem, pensando aí em carros do ano de 2024 a 2025. Porém, no vídeo de hoje você vai entender que não muda muito aí as dimensões dos veículos. As dimensões dos carros eles vão mudar apenas de acordo com aquele carro pequeno, aquele carro médio e aquele carro grande, aquele SUV, aquela picape também não vai mudar muito, a não ser que você compre aí uma super picape, que sim, neste caso você precisa de um projeto especial para sua garagem. Sobre o ponto de vista aqui do arquiteto do canal Falando de Cidade, nós vamos entender hoje as dimensões mínimas para a garagem em um vídeo rápido, realmente rápido. Eu já vou começar falando de imediato, 3 medidas de veículos aí bem comuns no Brasil. Um deles é o Corolla, o outro é o Renegade, né, o Jeep Renegade, e o outro é a Fiat Toro. Aí uma picape que não é uma picape gigante, é uma picape do tamanho comum da maioria das picapes que a gente tem no Brasil. Então vamos lá para a gente entender como que eu, como arquiteto, pego aí a medida mínima para uma garagem. A medida mínima para uma garagem, questão de largura, são 2,20 metros de largura por 4,20 metros de comprimento. Contudo, entretanto, você só vai conseguir aí estacionar bem em uma garagem desta com aqueles carros pequenos, o Palio, o Fiat Uno. São carros menores que vão se adaptar bem em medidas mínimas aí de garagens com 2,20 metros de largura. Por isso você vai entender a partir das medidas dos veículos. Por exemplo, o Toyota Corolla 2.0 GLI CVT 2024. Este Toyota Corolla ele tem uma altura aí, porque é importante a gente levar em conta a altura da garagem, né, daquela passagem sobre o portão, principalmente quando falamos de picapes. Mas a altura desse Corolla é 1,45 m, né, 1,455 m, 1,45 m, 46 centímetros de altura, não vai interferir muito aí na altura da sua garagem. Mas a largura, ele tem 1,78 m de largura e o comprimento de 4,63 metros. Ou seja, se você tiver uma garagem de 2,20 metros, para você colocar um Toyota, um Corolla, este Corolla 2.0 GLI 2024, você vai ter problemas aí para sair. Por quê? 2,20 metros, você conta aí do 1,78 m de largura deste carro, né, contando retrovisores, você abre a porta, vai ficar muito apertado. Por isso, a largura mínima e o ideal para um carro deste é que você tenha no mínimo 2,5 metros de largura. E aí, o comprimento de 4,63 metros, se você tiver aí 5 metros de comprimento já vai caber legal, mas se você tiver 4,70 metros, vai ficar muito justo, muito apertado. Pode ser que você tenha problemas. E vamos para a próxima medida de carro, que é do Renegade 1.3 T270 automático modelo 2025. Para esse tipo de Renegade, para esse tipo de carro aí muito comum no Brasil, um carro excelente, um carro muito bom, ele já tem uma altura de 1,69,6, 1,696, 1,70 m de altura, já é mais alto do que o Corolla. Você já tem uma largura de 1,805, ou seja, 1,80 m ou 1,81 m de largura. É um veículo bem largo, embora ele seja curto, ele tem 4,268 metros, ou seja, 4,27 metros de comprimento. É um carro mais curto, vai ficar mais confortável em uma garagem de comprimento de 5 metros. Contudo, entretanto, com 2,20 metros de largura também você vai ter problemas aí para sair. Então, o ideal para esse carro mínimo, a largura mínima, 2,5 metros de largura, porque você vai ter um pouquinho de conforto. Você vai ver que eu vou falar no final do vídeo qual que é a largura ideal. Eu estou falando até agora sobre as larguras mínimas, mas eu vou falar sobre a largura ideal. E vamos lá para o tão esperado, que é a picape, uma picape padrão aí, também muito comum no Brasil, que é a Fiat Toro 1.3 T270 Endurance automática 2025. Essa Fiat Toro, ela tem a altura de 1,70
1,673, ou seja, 1,68 m aí para arredondar, para você entender. Compreenderam a partir do vídeo de hoje que a altura do carro é meio que irrelevante, vai variar aí entre 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m, 1,45 m, mas ele já tem uma largura de 1,844, ou seja, arredondando 1,85 m de largura. É um veículo largo. 2,5 metros de largura mínima, você já vai sair apertado dessa garagem. Por isso, para uma Fiat Toro, eu recomendaria aí, no mínimo, 2,70 metros de largura. E o comprimento dela é de 4,945 metros, 4,94 metros, ou seja, 4,95 metros é só o comprimento aí da Fiat Toro, ou seja, 5 metros de comprimento da sua garagem. Pode ser que não caberia esta Fiat Toro. Neste caso, você poderia ter aí no mínimo 5,20 metros para entrar justo este veículo aí na sua garagem. Vamos lá, de todas as medidas que eu falei aqui, entre o Corolla e o Renegade, que são carros aí mais ou menos com o mesmo comprimento, né? O Renegade tem 4,268 metros de comprimento e o Corolla 2.0 GLI CVT 2024 tem 4,63 metros. 5 metros é o mínimo aí que eu falei para o Corolla e também aí 4,5 metros o mínimo para o Renegade. Mas vamos lá, a medida ideal. A medida ideal sempre é 5,5 metros. Para quê? Para você conseguir ter uma locomoção dentro da sua garagem com os portões fechados. No caso, você tenha um espaço para abertura do porta-malas sem precisar deixar o portão aberto. Então 5,5 metros já é um comprimento mínimo aí ideal para esses dois carros que nós estamos falando aqui, e um comprimento mínimo aí já não tão ideal, mas comprimento mínimo para uma Fiat Toro. Para uma Fiat Toro, o comprimento ideal seria 6 metros de comprimento, para você ter aí uma largura ideal para você se locomover com os portões fechados. No caso aqui do comprimento é o que eu falei, e eu vou falar agora da largura ideal. Eu já falei no início do vídeo das larguras mínimas e vou falar da largura ideal. A largura ideal aqui para você ter um conforto também na hora da abertura da porta para um único lado de abertura de porta. Entenda que eu não estou pensando em estacionar o carro no meio da vaga e abrir as duas portas. Eu estou pensando em estacionar o carro e abrir apenas uma das portas, porque se você quiser abrir as duas portas, as duas laterais do carro para sair o passageiro e o motorista com liberdade dos dois lados, você já precisa ter aí no mínimo 3,5 metros de vaga, 3,5 metros de largura de vaga. Mas pensando apenas na saída de um único lado, a largura ideal para estes carros aí é 2,80 metros, de 2,80 metros para 3 metros. Você consegue estacionar até sair os dois, um de um lado, outro do outro, com uma certa tranquilidade, mas não é bem tranquilo. Você consegue sair dos dois lados desses carros com cuidado para não bater a porta ali na lateral. Eu recomendo sempre que coloque aí aqueles batedores, né, que você pode colocar na parede para que a porta não bata diretamente ali na alvenaria. Estes autoprotetores que nós colamos na parede são muito interessantes e é bom que você tenha, porque você não vai ficar ali danificando a porta do seu carro na hora de abrir. Então, assim, um vídeo rápido, como eu prometi, sobre as larguras mínimas aí para carros, pensando aí no nosso povo brasileiro, nos carros mais vendidos. E se você tiver dúvidas sobre algum carro que você quer saber aí a medida mínima, na minha opinião, no meu ponto de vista, como eu considero nos meus projetos, deixe aqui nos comentários que você vai ter a sua resposta dentro do possível. Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.